dia, maravilhindas, bom dia, maravilhindos, bom dia, vovó, vovô, bisvovó, bisvovô, moço, moça, titios e titias, bom dia pra você, né? Final de semana chegando, muitos planos a serem realizados, muitas expectativas, mas as nossas expectativas sem ter Jesus na direção serão apenas meras expectativas. Pode ser até concluída alguma coisa nesse inteirinho, né? Nesse meio tempo pode ser até concluído, pode ser até que você conclua alguma coisa nesse meio tempo. Mas a palavra do Senhor diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Isso quer dizer que eu não posso sonhar, eu não posso planejar. Claro que pode, você pode, eu posso, todos nós podemos, né? Sonhar, realizar, sonhar com o melhor de Deus para as nossas vidas é um privilégio muito grande. Estar vivo é um desafio, não é mesmo? Estar vivo é um desafio. E você e eu precisamos saber que neste desafio o Senhor anda conosco. Se nós colocarmos Deus no meio de toda a nossa vida, de todos os segundos, minutos da nossa vida, nós vamos ver que realmente nós estamos caminhando para o ponto certo para a nossa vitória em o nome do Senhor Jesus. No nome poderoso que há no nome do Senhor Jesus. Eu não sei falar de outra coisa. Eu só sei falar de Jesus. Jesus indo, Jesus vindo, Jesus no meio, Jesus no centro, né? E é bom saber que Ele luta as nossas guerras, que Ele enxuga as nossas lágrimas, que Ele coloca um novo cântico da nossa boca e que Ele faz tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que o nosso coração deseja, Ele tem prazer de cumprir e abençoar. Então todos os seus planos, todos os seus sonhos podem virar realidade, sim, pode virar algo concreto, sim, se colocarmos Deus desde o início. Né? Separarmos de ouvir o barulho, a confusão que está ao nosso redor, porque Deus põe em ordem a nossa vida. Ele tem prazer de colocar em ordem a nossa vida, a nossa casa. Ele tem prazer, um prazer absoluto de colocar a nossa vida, a nossa casa em ordem. Esse é o prazer do Senhor. O prazer dele é nos dizer todos os dias: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis sim o melhor dessa terra. Não é para quem não conhece ele, porque quem não conhece ele não sabe disso, né? É para você que o conhece, é para você que tem muito tempo que clama e fala assim: Deus não me ouve, Deus não esqueceu de mim. Não, ele não se esqueceu de você. Ele jamais esquece um filho seu, ele jamais esquece um filho amado dele, ele não esquece, né? A Bíblia diz assim, lá em Isaías, diz assim, ó, pode uma mãe esquecer do filho que cria? Umas versões é que cria, outras versões é que mama, né? Mas, e nós vemos que nos dias de hoje, sim, tem muitas mães que esquecem, tem muitas mães que dizem para todo mundo ouvir: eu não quero esse filho. Tem muitas mães colocando bebês para fora de casa, né? Porque não quer aquele bebê mais. Então nós vemos essas calamidades no dia de hoje. É claro que nós vemos. Mas o Senhor é tão maravilhoso, eu costumo dizer isso sempre. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, que mama, que cria? Pode. Ainda que ela tenha mandado embora, ainda que ela não queira esse filho, ainda que tenha sido doado, ainda que seja sido abortado, né? Pode, não? Pode. Mas, ainda se ela se esquecer desse filho, Deus jamais esquecerá. Deus, ele não esquece de mim, ele não esquece de você. A Bíblia fala que nosso nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. Ele não se esquece, né? Outra coisa maravilhosa saber que Deus cuida de nós é o seguinte. Gente, eu tô dentro de casa, por isso que eu tô com blusa assim, tá? Tá calor, não tá sol, tá chovendo. Tá chovendo não, tá garoando, mas tá calor. Sai assim na rua não. Então veja bem,
nós ficamos muito. A gente fica atordoado de ver o que acontece no nosso dia a dia, né? Como eu estava falando, a respeito de que Deus nos compara com uma mãe que um filho cria. Mas maior ainda, porque ainda que essa mãe se esqueça, ele jamais se esquecerá de nós. Né? É a palavra dele. Ele jamais se esquecerá de nós. Agora veja bem, nós estamos vivendo um mundo tão digitalizado, tão mecânico, tão sem amor, né? Que uma mãe sai de um casamento, de um relacionamento, vai ter uma vida sentimental com um homem que já havia sido preso, né, por tráfico de droga ou tráfico de droga. E coloca sua filhinha de 1 ano e pouco na mão desse cara, e o cara vai e mata um bebê de 1 ano, de 1 ano e pouquinho, nem falar direito sabe, nem andar direito sabe, né? Nós estamos vendo que não é só aqui no Brasil que acontece isso, não. Se você ligar numa investigação Discovery, você vai ver cada caso, cada coisa, entendeu? Cada coisa, os nossos bebês estão sendo assassinados, os nossos jovens estão sendo assassinados, os nossos jovens estão se vandalizando, entra em supermercado, quebra tudo, e depois a mãe ainda tem coragem de gravar com esse adolescente falando que ele é só uma criança. Me poupe, sabe? Nós estamos vivendo numa era em que a tolerância, a disciplina não é aplicada. Porque arrumaram uma lei aí, né? De que palmada não pode. A gente apanhou muito mesmo. Eu não tô falando de espancar, não. E se precisa de espancar, que espanque. Entendeu? Porque todas as porretadas que a nossa mãe deu em nós não nos tornou... juventude transviada, juventude rebelde, juventude, isso não, foram para forjar o nosso caráter. Não se cria filho com abraço e beijo, porque esse filho que é abraçado e beijado hoje, amanhã pode virar um serial killer. Isso quer dizer, Helena, que não podemos dar carinho para os nossos filhos? É claro que não. É claro que não é isso que eu estou dizendo. É claro que a gente pode dar carinho para os nossos filhos, mas dá disciplina também. Dá disciplina. A Bíblia fala que a vara da correção tira a loucura do coração da criança. Então a criança precisa de correção, porque senão o bichinho já nasce meio lelé. Entendeu? Você pega uma criança pequena, eu tive 3. São todos adultos agora. Né? Tive 3. Todos eles, sem exceção de nenhum, quando bebê, quando estava já sentado no meu braço, eles vinham para tentar dar tapa no meu rosto, para tentar coçar o dente na minha bochecha. Eu nunca deixei. A primeira vez que levantaram a mão para mim, apanharam feio. Ai, minha misericórdia. Misericórdia, minha filha, eu tenho orgulho dos meus filhos. Eles entram e saem de qualquer ambiente. Quando vieram coçar o dente deles no meu queixo, apanharam também, porque eu não sou objeto de borracha para ficar me mordendo. E hoje eu tenho orgulho dos meus filhos, porque antes de eu ter orgulho dos meus filhos, eu era disciplinada. Éramos nós todas 5 foram muito bem disciplinadas. Muito bem disciplinada. Apanhávamos e muito. E nós não apanhávamos, não é porque nós estávamos num canto orando, não. Nem porque nós estávamos jejuando, buscando a Deus, não. A gente apanhava porque a gente era levado. Desperdiçada foi a cada correia que não pegou no nosso lombo. Desperdiçado foi. Filhos precisam de disciplina. Filhos precisam de disciplina. E hoje eu vejo o meu neto sendo criado da mesma forma que eu criei a minha filha. O pai é rígido. Olha que coisa interessante. No início da semana eu estava conversando com eles, né? E eu não sei o que eu não sei o que foi que a gente falou a respeito do Cacá, não. O Cacá é meu neto Caleb.
Aí o pai dele falou assim, ó, não, se ele precisar pode dar umas palmadas. Oi, é difícil você ver um genro falar para a sogra que pode dar umas palmadas. Mas eu me orgulho disso, sabe por quê? Vó, gente, é diferente. Vó não cria como a gente cria os filhos. A gente não tem coragem de levantar um dedinho para eles. Raiar com eles é uma coisa, mas bater neles a gente não tem coragem. Eu, pelo menos, não tenho coragem, né? Mas eu fiquei tão emocionada de ver o pai falando, o pai é meu genro, não é meu filho, né? Falando, não, se precisar pode dar umas palmadas nele. Porque o que eu vejo hoje, a mulher arrebitando pra cima de professores, pra cima de avós. Não bate no meu filho, não corrija o meu filho. Eu sou de um tempo de que o slogan que tinha sobre nós era o seguinte: quem dá o pão dá um ensino. Você estava aqui, eu estava comendo a minha comida, eu poderia disciplinar, embora que vó é o bicho mais tapado que existe, que a gente fica boba pra derdéu. Mas o que eu quero dizer para você que está fazendo apologia à pancada, Helena, escuta aqui. Se as mães de hoje fossem criadas como fossem disciplinadas como eu fui, como eu disciplinei as minhas filhas, eu sei que tem um monte de mamães que também fazem isso, a gente não estaria vendo tanto vexame, entendeu? Eu vejo, gente, eu procuro saber, eu leio Bíblia, a minha prioridade é ler Bíblia, a minha prioridade é essa, ler Bíblia. Mas eu vejo noticiário também. E eu fico horrorizada de ver o filho dessas tolas agredindo professora. O filho dessas tolas sentada em cima, com a namorada em cima do colo e desafiando a professora. Eu queria ser 10 minutos professora desses alunos. Mas eu queria. Porque eu queria ver qual que era o besta que ia encostar um dedo em mim. Um dedo em mim. Embora a culpa não seja deles, né? A culpa é de quem cria esses vândalos. Entendeu? Esses vândalos. Olha, jovens mata índio, hoje deve estar andando por aí numa boa, bota fogo em índio, bota fogo em mendigo, bate na mãe, bate no pai. Eu trabalhei numa casa, tem muitos anos isso, muitos anos. Eu trabalhei numa casa que eu ficava de bobeira, né? Eu estava com os meus 3 meninos pequenos, minhas crianças pequenas. Eu trabalhei numa casa, né? Que foi Deus que abriu a porta para mim lá. Foi numa época muito difícil da minha vida. Eu trabalhei numa casa que quando eu ouvi uns gritos, que eu fui ver o que é, a menina de 11 anos estava pegando a mãe de pancada. Primeiro eu fiquei babando em cima daquilo, né? Porque eu nunca vi tanta coisa horrível. Depois, a explicação da mãe que tinha levado ela no psicólogo. O psicólogo dela era uma boa correiada no lombo. O psicólogo dela era umas boas chinela havaiana, colher de pau. Eu nunca vi isso. Hoje os valores se inverteram. Hoje essa raça está crescendo, bate em mãe, bate em pai, bate em todo mundo. Sabe? E eu tô falando isso por causa do noticiário que eu vi na TV ontem, né? Essas mulheres doidas, essa mulherada doida, que termina um casamento, tem filha e mulher dentro de casa e leva um homem para dentro de casa. Ele tem que ficar sozinha, que fique. Leva um doido para dentro de casa, esse doido manda brasa nas filhas, mata a filha. Que absurdo, que fogo é esse? Que fogo é esse? Pode virar de cabeça para baixo, ponta cabeça, do jeito que você quiser, porque com certeza você está suvacando dentro da sua casa um troço desse, né? Um troço desse. Quando eu me separei do meu marido, eu pus no meu coração, nunca mais eu quero homem na minha vida, nunca mais. Eu tenho 2 meninas. E se um homem que não é nada meu vir fazer gracinha com meus filhos, ele morre. Ele morre. Entendeu? Mas Deus fez a obra, restaurou e tudo. Mas eu tenho uma vizinha que quando o marido dela
largou ela estava novinha, nova ela é até hoje, né, gente? Eu sou bem mais velha do que ela, acho que agora ela deve estar com uns 40 anos, 40. Ela deve ter 40 anos ou 42 por aí, ainda é jovem ainda. O marido dela largou ela, menina novinha, 3 filhas mulher. Você acha que algum dia, os anos todos que a gente morou junta, né, que eu chorava a dor do casamento dela, você acha que algum dia ela parou perto de mim e falou comigo, Helena, eu quero um homem, porque eu não dou conta de ficar sem homem? Não, ela pensava nas filhas, entendeu? Elas pensavam nas filhas, no mal que ela poderia estar trazendo para dentro de casa. Ah, então nós temos que ficar sozinha? Ó, segundo a palavra de Deus, sim. Entendeu? Segundo a palavra de Deus, né? Segundo a palavra de Deus, sim. Agora, se Deus te der um outro homem para ser seu marido de novo, ele não vai te dar um traste pedófilo, não, minha filha. Ele não vai te dar um trem à toa que você não tem confiança de deixar sua filha, embora essa mãe que a menininha foi morta ontem, ela disse que o homem costumava a passear com a menina, aí não sei o que, buscar não sei o que, sabe? Como é que chama o negócio que ela falou que tinha ido para buscar remédio? Acho que é remédio, medicamento, não sei, no CRAS, acho que é negócio de psicólogo. Então, quer dizer, tem alguma coisa já no psique de alguém lá que não estava muito certo. Como? Mãe, pelo amor de Deus, hoje em dia não está podendo confiar. Eu estou falando isso porque na minha época não tinha isso, não. Eu tô falando isso porque eu vejo telejornal. Até os avós, safados dos avós. Alguns deles tá pondo cara com as netas. Tá mantendo relação com as netas. Que raio de diabo de homem que é esses? Que raio de mulher? Eu fico do lado de cá pensando, meu Deus, me ajuda. Como que uma menina é estrupada desde os 6 anos, desde os 4 anos, ninguém da casa percebe. Aí por causa que ele falou assim que ia matar a mãe, que ia matar o pai, que ia matar a avó, que ia matar não sei o quê, ninguém sabia, não. Alguma coisa deve ter dado mostra de que já havia alguma coisa errada com essa criança. Vocês não vêm pra cima de mim com esse negócio de que ninguém sabia. Oi. 4 anos eu dirigi um trabalho um culto de manhã na igreja. 4 anos. Ininterrupto, sem faltar. Eu faltei um dia só. O dia que aliás, 2. O dia que a minha amiga morreu. E o dia que um rapaz veio conversar comigo a respeito da esposa dele que estava... O crente ficou doido. Então, veja bem. Presta atenção. Só 2 vezes. E eu conversava com pessoas assim, ó, direto e reto. Aí você vai falar assim, você vai contar agora o que as pessoas te falavam? Não, não é isso. O que elas me falavam tá entre eu e Deus. Mas aqui, ó, o safado que Deus colocava na minha frente para contar vantagem, eu sabia escanear eles assim, ó, e saber tudo aquilo que eles estavam falando. Se era verdade, se era mentira. Se aquilo era verdade ou se era mentira. Então, teve uma vez, com um desses bonitão da balachita, né? Foi conversar comigo, a esposa era mais velha do que ele mais novo, não é o tal que foi conversar fiado que disse que trabalhou na Globo, não, esse é outro. Aí ele trouxe a mulher perto de mim, a moça estava vestida, porque ela deve ter o quê? Hoje ela deve estar com uns 35, né? 35. Era bem novinha na época, mas era mais velha do que o homem. O sujeito era o filho único da casa dos pais lá. Tinha 2 irmãs e ele de homem. O sujeito sentou na minha frente, eu queria conversar com assim. Mas ele falava conversar comigo e eu era tapada. Continuo sendo ainda, mas se eu perceber uma coisa, o bicho pega. Então, ele veio para conversar comigo e estava naquela lereia, porque a minha família não quis o casamento, a minha família não gosta. E a coitada da moça lá sentada perto de mim, e eu olhando para aquilo.
porque a minha família não aceita, porque eu sou o filho, o único filho homem de papai, de mamãe, e eu casei com ela que era mais velha do que eu, e eles não aceitam. Mas ele falava, mais velha do que eu, com tanto prazer, e a coitada da moça lá. Pois é, eu até, igual eles me proibiu de ir lá, eu não vou lá, eu deixo a minha filha aí. Mas chega lá, eles falam mal de mim, a minha filha volta e me conta tudo de mal. A menina num sofrimento só. Olhei para aquele sujeito, do mesmo jeito que ele olhar para mim, que é a cara de songamonga, escaneei ele lá, tudo. Falei para ele, se escuta, mas o seu pai, mas a sua mãe tem algum problema de visão? Porque a moça é bonita. Ela pode ser até mais velha que você, mas ela é bem mais aparecida que você. Acabei com a raça dele. Aí vocês me perguntam, esse homem voltou para conversar borracha comigo? Não voltou mais. Conversa borracha. Vivia todo dia, o culto acabava e essa prosa ruim conversar comigo. Quando a prosa ruim não estava sendo assediado, porque entregador de gás e água viva, sabe? Galão de 5 litros de água viva e gás. Ele disse que entrava na casa das freguesas. Eu tô assim, oh, Senhor, pelo amor de Deus, que homem, prosa ruim. Coloquei no lugar dele, ele nunca mais sentou comigo para fazer gracinha com a esposa dele. Escuta aqui, e se você tem um troço desse aí como marido, pede a Deus que Deus muda isso. Pede a Deus, Deus muda isso. Deus tem o poder de mudar essa situação. Deus tem o poder, sabe? Vai para a palavra de Deus, pega a Bíblia. Gente, eu tô fazendo algo que eu preciso fazer para minha vida, né? Que é me manter 100% arraigada em Deus, grudada nele. Ô, gente, a Bíblia tem tudo que você precisa, tem a resposta a tudo que você precisa. Deus é o único Deus, não há outro. Não existe outro. Você pode estar acendendo vela para tudo quanto é santo, mas o único que pode mudar a situação da sua vida é Deus. Não existe outro intermediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, aquele que veio e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Entendeu? Dá um sopro nessa sua casa. Estende a sua mão nos 4 cantos da sua casa. Mas Helena, minha casa é grande. Amém, Vinícius. Faz assim, ó. Depois você faz assim, ó. Norte, sul, leste, oeste. Entendeu? E ora e coloca os 4 cantos da sua casa nas mãos do Senhor. Coloca os 4 cantos da sua casa e fala assim, Deus, a minha casa é tua. A minha vida é tua, os meus filhos são teus. Me mostra o profundo, o escondido. E Ele te mostra o profundo e o escondido. Porque Ele tem prazer em descobrir para nós o profundo e o escondido. Entendeu? Ele tem prazer. Ele ama você com um amor infindo. Um amor incomparável. Sabe? Chama a paz. Chama essa paz para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, no centro da sua família. Fala com Deus, Deus livra. Ore por esses lares desajustados no nosso país, por esses homens desajustados. Como pode, gente, como pode? Se a gente que já é velha, né, adulto, vou falar assim, adulto, velha sou eu, vocês são adultos. Somos adultas. Imagina o que é. Para você perder a virgindade, você sofre pra caramba. Pelo menos comigo foi assim. Cruz, credo, Deus que me livre e me guarde. Tá falando mal de sexo, né? Eu não, o trem é boa, não é coisa boa. Maravilha. Foi Deus que criou, não, o trem é bom. Mas o trem dói pra caramba. Dói pra caramba. Imagina um crápula desse pegando bebês, pegando crianças de 6, de 4.
tendo uma penetração numa criança dela. Bebês geralmente morrem, não aguentam. Tendo penetração numa criança dessa. Gente, ó, se tiver uma aí dando pé. Dando pé, porque eu nem peço curtido nem nada, porque eu gosto de falar o que sai da minha boca. Aqui, ó. Eu dei um grito. Que, meu Deus do céu. Pensa numa coisa dolorida. Pensa no... Eu tô assim, Senhor, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí, são doentes, são pessoas psicomaníacas, são pessoas que estão precisando ganhar uma porretada, entendeu? Matar alien, não, sou contra a pena de morte, porque eu vejo os casos aqui do Brasil, o que tem de gente presa inocente, mesmo depois que prova a inocência dele, ele ainda tem que andar com uma carteirinha, um documento, para dizer que se ele for parado em algum lugar, alguma brisa, alguma coisa, que ele não deve nada e ele tem que provar a inocência dele, sendo que ele é inocente. Esse país é um país corrupto, sem vergonha, safado, mentiroso, entendeu? Eu vou desejar pena de morte? Se eu soubesse que fosse só bandido que ia morrer, mas também não sei não, Deus não agrada isso não, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, seu estrupador. Deus não tem prazer na morte do ímpio não, entendeu? Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, eu sou bem a favor, bem que eu sou a favor da prisão perpétua, porque a prisão perpétua, ainda que a pessoa for presa inocente, tem como lá de fora e lutar pela libertação dele, embora lá nos Estados Unidos o senhor ficou 20 anos preso e ele era inocente. Que absurdo. Se lá no país de primeiro mundo dá assim, aqui vai morrer, né? Vai morrer preso. Mas, gente, aqui, olha, vamos orar para que Deus tire esse fedor de cima desse país, essa carniça, essa imoralidade, essa... Como que eu vou dizer, gente? Essa imoralidade, essa podridão que está sobre esse país, porque o país está podre. Sabe? O país está podre. E que Deus abençoe você, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Flaviana, um beijo, lindinha. Um beijo para vocês já, ok?